Nessa aula eu quero mostrar para vocês o acabamento alfaiataria em fenda. A fenda transpassada é usada não só em saias, mas também em casacos e blazers. Eu usei viés de cetim para o acabamento, mas não precisa. Pode ser no zigue-zague ou na máquina overlock, caso você tenha. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como faz a modelagem. Depois de decidir o modelo da saia, a gente vai acrescentar no centro-costas o comprimento da fenda, que pode variar conforme o comprimento da saia. Para uma saia no joelho, a gente pode colocar 12 centímetros. E para que a fenda fique transpassada e com um acabamento bonito, a gente vai fazer ela com a largura de 6 centímetros, dividindo em 3 e depois 3, né? Para fazer a marcação da dobra. Já coloquei toda a margem de costura. Importante dizer que se o transpasse tem 3 centímetros de largura, coloque também 3 centímetros na barra, para que depois a gente possa fazer um canto mitrato perfeito. Depois eu vou explicar certinho o que é canto mitrato. E vocês podem perceber que eu também coloquei 1 centímetro de margem de costura em todo o centro-costa e em volta da fenda transpassada, que é para dar todo o acabamento. Antes de cortar no tecido, a gente vai dar um acabamento nesse transpasse. Eu vou dobrar ali 1 centímetro, que vai ficar por dentro do acabamento. Vou dobrar mais uma vez, e aí a gente vai dar um acabamento entre a costura do centro-costas e toda essa dobra da fenda transpassada um pouco mais arredondada, porque isso vai facilitar na hora da gente colocar o viés lá na roupa. Então, você dobra do jeito que eu tô fazendo e corta de uma maneira arredondada. Como eu disse, não precisa ser viés. Pode ser na overlock, pode ser no ponto zigue-zague, pode ser também em qualquer outro ponto decorativo que a sua máquina tiver. A gente tem que levar em consideração o ponto que vai fazer com que esse tecido não desfie. E se caso a sua escolha não for o acabamento em viés, não precisa dar esse corte arredondado nessa parte que eu acabei de fazer, tá bom? Pode fazer retinho do jeito que estava inicialmente. Agora, vamos para o tecido, alinhar ourela com ourela para já cortar as duas partes juntas. Procura prender muito bem essa modelagem com alfinete ou com algum pezinho. Eu costumo ter aqui no meu ateliê pedras, mas pode ser também pedra de mármore, né? Aqueles retalhinhos que a gente encontra em marmoraria. Fica à vontade, mas é muito importante que evite ao máximo ficar girando esse tecido com a modelagem. Deixa quietinho sobre a mesa e vai cortando. Agora, eu quero mostrar para você outra ferramenta de trabalho, que é a carretilha. Ela serve para marcar todo o tecido, então você passa em cima da modelagem mesmo, em todos os traçados que indicam costura ou barra, incluindo as pences também. Com o tempo, a gente acaba deixando essa ferramenta de lado, mas no início é bem importante e pode te ajudar muito. Olha só como a carretilha deixa bolinhas, né? Um caminho ali para você não se perder na hora de costurar. Dependendo do tecido, você pode reforçar com lápis ou com um giz. Como o ponto da carretilha não fica muito claro na câmera, então eu tô riscando de novo com um giz. Muito importante falar que essa aula se trata da fenda transpassada. Logo, eu não fiz a parte da frente da saia. Bom, na fenda transpassada, o lado direito não é igual ao lado esquerdo. Para mim, é mais fácil cortar as duas partes das costas de uma vez só e depois fazer essa mudança em um dos lados da saia. Eu deixei o valor do transpasse no lado direito da saia, mas não é uma regra. Você pode fazer do lado direito ou do lado esquerdo. Como você pode observar no vídeo, eu deixei 1 centímetro de margem a partir da dobra do transpasse do lado direito. Marquei um D para vocês saberem que o lado direito é o lado da fenda transpassada. E assim ficou o nosso traseiro da saia com a fenda transpassada. Essa modificação pode ser feita antes na modelagem, mas aí você vai cortar primeiro a parte esquerda e depois a parte direita. Como eu disse, eu acho mais prático cortar as duas partes juntas com o tecido dobrado, né? E depois eu faço essa modificação direto no tecido. Faça você a sua escolha de qual forma é melhor. A marcação que eu tô fazendo aí é a marcação da costura entre o zíper e a fenda. Vamos para a máquina fazer essa costurinha. Não esquece de baixar o calcador, dar o retrocesso no começo e no fim dessa costura. Nessa hora a gente também pode aproveitar para já costurar a pence. Olha que bonitinha que ficou. E vamos para a mesa assentar todas essas costuras. A pence a gente sempre joga ela para a lateral e a costura do centro-costa a gente abre por enquanto. Vamos agora fazer a dobra na nossa fenda.
Então, dobra de acordo com o que a gente fez a marcação. Primeiro, 1 centímetro e depois a dobra de 3 centímetros. Vinque com o ferro. Mesma coisa a gente vai fazer com a fenda do transpasse. Dobre e passe o ferro vincando nas marcações que a gente fez, de 1 centímetro e de 3 centímetros. Ajeite muito bem essas costuras, porque essa costura do centro-costas vai ter que ficar levemente torcida. Tem gente que faz um pique exatamente onde está torcido, só de um lado dessa margem de costura. Não tá errado, mas eu quero fazer para vocês um acabamento em que não é preciso fazer esse pique e que dá certo também. Antes de fazer o acabamento no viés, vamos colocar o zíper. Aqui nessa aula, o zíper já foi colocado e eu não mostrei para vocês porque tem uma aula de zíper invisível no módulo de saia secretária. Viés colocado primeiro no lado esquerdo, conforme eu já ensinei para vocês aqui nesse módulo de técnicas de costura, na aula sobre acabamentos. Eu fiz questão de fazer o acabamento não só no tecido, mas também pegando parte do zíper, para ficar bem bonito. Agora, a gente vai colocar viés na outra parte, contornando no início as duas partes da fenda. Assim que a gente costurar, né, uma pequena costura mesmo, só nessa voltinha do transpasse, aí a gente passa a colocar o viés somente na margem de costura. Caso você seja iniciante e está assistindo essa aula, não se preocupe, você não precisa colocar viés. Pode fazer tudo no zigue-zague que vai ficar bem bonito também. Agora, a gente vai costurar do início ali do transpasse só até a voltinha, onde a gente chega na costura do lado esquerdo. Observe atentamente. Agora, a nossa costura, ela vai continuar de onde ela parou, mas somente na rebarba da direita. Na costura, a gente consegue fazer muitas coisas. Com jeitinho, com delicadeza, a gente consegue dar os melhores acabamentos. Eita lasqueira, gente, que coisa horrorosa. Mas calma aí que a gente vai dar um jeito nisso aí, vai ficar bem bonitinho, vocês nem vão acreditar que é a mesma saia, o mesmo acabamento, ó. Então, vamos lá começar a rebater pela parte de cima, ajeitando o viés bem bonitinho. Lembrando, gente, que eu tô usando uma linha colorida para que vocês vejam com nitidez o que eu tô fazendo. A mesma coisa, essa questão do viés totalmente de outra cor, tá? Mas vocês podem sim colocar um viés dourado, caso o tecido não seja transparente. Se ele for transparente, o viés tem que ser da mesma cor do tecido. A mesma coisa vale para a linha. É que aqui a gente está num curso de costura e modelagem, então eu preciso que vocês vejam com bastante nitidez. Então, observem muito bem como que eu vou finalizar essa parte do viés, fazendo ali, olha, uma dobrinha e segurando, você pode segurar essa dobrinha para ficar melhor com uma pinça ou com um alfinete, tá? Para não aparecer nenhuma rebarba do viés. Agora, para dar o acabamento no viés de baixo, vamos dar alguns pontinhos invisíveis. Existem alguns tipos de ponto invisível, né? E nesse caso, eu embuto a maior parte da linha por dentro do viés. E aí, eu só deixo aparecer uma pontinha ali, segurando as partes que eu quero que fiquem bem juntinhas. Observem para fazer igual. Não repara na minha mão, gente, tá toda cheia de coisa verde, não é por falta de lavar, tá? Eu lavei, mas ficou com canetinha da modelagem que eu tinha feito, né? Eu acabo fazendo a modelagem com canetinha para que vocês enxerguem bem. E aí minha mão depois fica toda pintada. Vocês podem ver que ficou um pedacinho ali sem o viés no acabamento, mas não se preocupa que a gente ainda vai fazer um rebatido ali em cima, impossibilitando de desfiar ou que a cliente veja esse acabamento, tá bom? E lá vamos nós passar outra vez,
Mais uma observação, gente, eu tô fazendo essa demonstração num tricoline, num tecido chamado tricoline. Se você estiver fazendo a sua saia e o tecido for mais grosso, pode ser que seja melhor você não arriscar o acabamento no viés, porque pode engrossar mais ainda esse caimento. E aí, conforme eu já disse, você pode fazer o acabamento todo no zigue-zague, que é muito mais rápido, muito mais fácil e prático. Quando a gente fala em alfaiataria, o acabamento em alfaiataria, normalmente ele não tem rebatido. E nem costura aparecendo de nenhum tipo, nem a barra. Tudo é feito em ponto invisível. Então, esse rebatido que eu vou mostrar para vocês na máquina, ele também pode ser feito à mão, principalmente se for um casaco, um blazer. Na saia, é muito comum usar com rebatido, mas não é o ideal. O ideal seria fazer à mão, pontinhos invisíveis, pegando um pouquinho da trama da saia e um pouquinho do transpasse. Dito isso, eu vou passar uma costurinha na máquina, então eu fiz um risco, né, um traçado ali na diagonal, bem em cima do transpasse, que é onde a gente vai fazer esse pesponto, tá? O zíper também já foi colocado, né? Olha só o acabamento, o enviés tá tudo ok. Então, agora, além dessa marcação, que vai ser uma costurinha ali, a gente também vai fazer um canto mitrato. Lembrando que a barra só pode ser feita depois que as laterais já estão colocadas, tá? Mas como eu só tô fazendo uma demonstração com as costas, então eu já vou fazer esse cantinho mitrato. Vinque a barra e faça essas duas anotações, conforme eu tô mostrando no vídeo. Quando você abrir, você vai fazer um traçado reto, unindo esses dois pontos que a gente fez a marcação. Corte, deixando 1 centímetro a mais do traçado que a gente fez. Vamos fazer também do outro lado a mesma coisa. Antes de levar para a costura esse canto, vamos antes vincar o viés para colocar na barra. Gente, uma observação muito importante que eu já falei no início do vídeo. A largura da barra tem que ser da largura do transpasse para ficar bem certinho. Portanto, se você não quiser fazer o acabamento em viés na barra, não tem problema, mas coloca 1 centímetro de margem de costura. Assim você faz a dobra de 1 centímetro para dar o acabamento e a dobra da largura da barra, que é de 3 centímetros, tá bom? Nesse caso, eu não coloquei, então vou fazer o acabamento no viés. Costura esse viés na barra e aí sim a gente vai fazer a costura do canto mitrato, dobrando do lado do avesso, né? Então, você vai colocar direito com direito do tecido e passar a costura de 1 centímetro para dar o acabamento do canto nitrato. Agora é uma hora tão satisfatória no acabamento, porque a gente vai virar esse cantinho. Abre a costura, faz um vinquinho ali, dependendo do tecido, a gente consegue fazer com a própria unha mesmo, para a costura ficar aberta e não ficar grosso de tecido, tá bom? E vira, gente, olha esse bico, que coisa mais linda, tá? Isso é muito usado em blazers e casacos e saias com acabamentos em alfaiataria, além de ser usado também na costura criativa, em artesanatos, em bolsas, em roupas de cama, mesa e banho. Então, gente, é muito importante que a gente saiba fazer esse canto mitrato. Para finalizar a nossa fenda, vamos lá passar a costurinha na máquina. Posicione muito bem esse tecido debaixo do calcador, segura a linha para não embolar embaixo, tá? Tira o alfinete, dá um retrocesso ali de 2 ou 3 pontinhos, segue em frente até onde você sente que acabou o transpasse por baixo. Dá novamente um retrocesso e pronto. Olha como que ficou bonito, bem acabado, né? Imagina tudo isso de uma só cor, como que vai ficar bonito também. E imagina que, sendo alfaiataria, o ideal é não passar nada na máquina, então essa barra vai ter que ser à mão, pontinhos à mão, tá bom? Não esquece de marcar o meu Instagram quando você fizer essa aula, ou quando você fizer a saia inteira e decidir por colocar esse tipo de fenda. Dessa forma, você anima outras mulheres a continuar estudando a modelagem e costura, e eu vou ficar super feliz de ver o resultado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!